Bom dia, pessoal. Mais uma aula de ciência. Hoje a gente continua falando sobre saneamento básico, certo? Conteúdo presente no capítulo 6 do livro didático de vocês. Bora lá. Frequentemente, vamos falar de tratamento de esgoto, primeiramente, certo? Frequentemente, uma cidade tira água do mesmo rio em que desemboca o esgoto de outra. Se uma cidade tratar seu esgoto antes de jogá-lo no rio, a cidade seguinte será menos prejudicada. Mas como tratar um esgoto? Uma das principais etapas desse tratamento consiste em deixar os resíduos em repouso para que os micro-organismos realizem sua decomposição, do mesmo modo que acontece no tanque séptico, certo, pessoal? Bom, chamamos de manancial as fontes de água superficiais e subterrâneas utilizadas para abastecer o consumo humano. O tratamento do esgoto contribui para que os mananciais não sejam poluídos, contribuindo, portanto, para a saúde da população. Infelizmente, poucas cidades brasileiras realizam o tratamento de esgoto antes de despejá-lo nos rios, certo? Vamos falar agora de saneamento básico, certo? O ser humano produz diariamente muitos resíduos, como a gente sabe. Parte desses resíduos é eliminada por meio dos esgotos, certo? Outra parte é eliminada por meio da coleta de lixo. Já pensou se todo o esgoto que produzimos ficasse parado perto de nossas casas? Ou se todo o lixo diário ficasse empilhado no quintal? Pessoal, a expressão saneamento básico é usada para falar do conjunto de medidas que permitem eliminar os resíduos produzidos diariamente de forma que não prejudique os habitantes e o meio ambiente, tornando a região limpa, habitável e com condições de vida saudável para a população, certo? Então, aqui são algumas medidas importantes de saneamento básico. Coleta regular do lixo, destino apropriado para o lixo, evitando seu acúmulo em terrenos e lixões, tratamento de água para consumo humano, sistema encanado de esgoto, onde isso não for possível, o uso de fossa séptica, tratamento de esgoto antes de jogá-lo no rio, fossa séptica feita o mais longe possível dos poços de água, eliminação das águas paradas, que facilitam a reprodução de insetos, instalação de banheiros adequados a fim de que não se evacue no chão ou em córregos, certo? Então tem essas medidas aí de saneamento básico. Vamos falar agora sobre a poluição da água. A palavra poluição designa toda substância presente no ambiente em quantidade que possa causar prejuízo aos seres vivos. Os resíduos provenientes das atividades humanas, que podem ser gasosos, líquidos e sólidos, em geral contaminam o ar, a água e o solo, acarretando prejuízos aos seres vivos e atuando, portanto, como poluentes. Produzir poluentes e liberá-los no ambiente causa poluição, certo? Poluir lagos, rios, derrubar mata nas regiões onde há nascente de água ou na cabeceira de rios, desmatar a lateral dos rios ou modificar seu trajeto, jogar lixo em locais próximos às nascentes, lagos, rios e poços são atitudes que põem em risco os mananciais, que são as reservas de águas superficiais e subterrâneas utilizadas para abastecer o consumo humano. Preservar os mananciais é essencial para assegurar água pura, certo, pessoal? A poluição da água ela pode ocorrer pelas águas servidas, como a gente viu, quando elas são despejadas diretamente num reservatório de água, como a gente está vendo aqui nessa imagem, certo? Poluição por detergente. Em residência e em muitas indústrias utilizam-se detergente para a lavagem de roupas, utensílios, equipamentos e matéria-prima. Por meio do esgoto residual e industrial, essas substâncias chegam ao ambiente aquático, onde provocam a formação de uma camada de espuma sobre a água, como a gente pode ver aqui nessa foto. Pessoal, essa camada de espuma que ela fica sobre a água, ela evita que a luz penetre na água, impedindo assim que a luz chegue até as algas microscópicas, certo? Que são a base das cadeias alimentares aquáticas.
Então, como essa luz ela não chega até essas algas, elas não conseguem fazer fotossíntese, vindo assim a morrer e se acumular no fundo. Então, os micro-organismos eles vão decompor essas algas, certo? Na decomposição eles vão gastar oxigênio. Com o passar do tempo, esse oxigênio ele vai se tornar escasso, certo? Porque ele está sendo muito consumido, porque os seres aeróbios, que são os seres que realizam a digestão intracelular na presença de oxigênio, certo? A respiração celular, certo? Então, os organismos aeróbicos, eles só fazem respiração celular na presença de oxigênio. Então, como eles vão consumir muito oxigênio para digerir esses alimentos, certo? Esses resíduos que estão na água, então esse oxigênio ele vai escassear, certo? Para o fim de contas vai restar só micro-organismos anaeróbios, certo? Que fazem respiração celular. Aliás, vai restar só micro-organismos que realizam fermentação, certo? Que para isso eles não necessitam de gás oxigênio. Então eles vão poder viver nesse ambiente com escassez de gás oxigênio, certo? Então vai restar aí só esses micro-organismos. Então a camada de espuma que fica sobre a água impede que a luz penetre, evitando assim que ela chegue até as águas, que as águas façam fotossíntese, produzindo gás oxigênio que será liberado nesse ambiente, certo? Se falta as algas, que são a base da cadeia alimentar, vai faltar também alimentos para os animais que se alimentavam delas, certo? Desequilibrando assim toda a cadeia alimentar, certo? Então, nós vamos ter aí esse problema com essa camada de detergente que fica sobre a água. Vamos ter falta de alimento para os elos seguintes da cadeia alimentar, certo? Porque as algas vão começar a morrer. Vamos ter também, além da falta de alimento, vamos ter também a falta de oxigênio, certo? Porque se elas não realizam fotossíntese, não vai ter oxigênio. Se elas morrem e vão para o fundo, os micro-organismos vão se proliferar, certo? Os organismos aeróbicos vão consumir todo o gás oxigênio, restando apenas micro-organismos anaeróbios. Então vai começar a morrer peixes por falta de oxigênio, certo? Então nós vamos ter aí esse problema acarretado e nós vamos ter também que com essa camada de espuma na superfície, o oxigênio presente na atmosfera ele não vai conseguir penetrar na água, certo? Então é mais um fator que agrava a situação. Antigamente era comercializado detergentes não biodegradáveis, certo? Hoje em dia todos os detergentes são biodegradáveis. O que acontece é como são lançados muitos desses resíduos nas águas, então a velocidade com que os micro-organismos eles provocam a decomposição desses resíduos não é suficiente para compensar a grande quantidade que é lançada diariamente nesses ambientes, certo? Eutrofização, que viria a ser. Pessoal, a eutrofização é um fenômeno que ocorre quando uma grande quantidade de matéria orgânica chega através dos esgotos domésticos a um reservatório de água, certo? Então, se chega muita matéria orgânica, ou seja, muito nutriente, essas algas vão ter grande quantidade de alimento disponível. Então, elas vão se proliferar exageradamente, certo? Então, vai aumentar tanto o número de algas que as da superfície elas vão impedir que a luz chegue até as algas que estão logo situadas mais abaixo delas, certo? Com isso, essas algas que estão abaixo, elas vão morrer, do mesmo jeito do caso anterior.
vão se acumular no fundo, certo? O primeiro problema, vai faltar alimento para os elos seguintes que se alimentavam dessas águas, certo? Como elas são a base das cadeias alimentares, elas sustentam todos os elos. Então, quando começar a morrer, vai começar a faltar alimento para os animais que se alimentavam dessas algas, certo? Segundo fator, as algas que morrem, elas vão se acumulando no fundo, certo? Então, vai haver uma proliferação de micro-organismos que vão decompor essas algas, certo? Inicialmente, os micro-organismos aeróbios, certo? Que realizam respiração celular. Então, eles vão decompor esses restos dessas algas, esses restos de matéria orgânica. Como a proliferação de micro-organismos é muito grande, então eles vão consumir muito oxigênio. Esse oxigênio ele vai começar a escassear, certo? Então, vai começar a morrer peixes e outros animais aquáticos, até os próprios micro-organismos que estavam realizando a decomposição vão começar a morrer por falta de oxigênio. Para o final de contas, vai restar apenas os micro-organismos anaeróbios que realizam fermentação, certo? Digerem a matéria orgânica na ausência de gás oxigênio, certo? Então, tem esse problema aí, a nossa eutrofização, que a água fica com essa aparência que está aqui na foto, ela fica esverdeada. Esse verde sobre a água é a grande quantidade de algas que tem sobre ela, certo? Aqui só um slide mostrando as páginas que vocês têm que ler, certo? E as questões que vocês têm que responder, que são as questões de 1 a 4 que eu elaborei, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Como sempre, espero contribuir para o conhecimento de vocês. Tchau e até a próxima.